Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição especial do BRICS Entrevista. E dessa vez vamos falar da relação Brasil-Indonésia. O doutor Mardhani Alisera é deputado naquele país e veio ao Brasil como chefe da delegação da Indonésia. O Congresso Nacional está recebendo o 11º Fórum Parlamentar do BRICS. E para falar sobre as negociações entre essas duas nações e o restante do bloco, o parlamentar agora conversa com a gente. Primeiramente, quero agradecer imensamente pela entrevista, dizer que é uma honra tê-lo aqui no nosso programa. A Indonésia tem experimentado um forte crescimento do PIB, acima, inclusive, da média dos demais países da região onde ele se situa. E tem se mostrado como verdadeiramente uma nação em desenvolvimento. Porém, da mesma forma como acontece no Brasil, os senhores têm algumas questões relacionadas à desigualdade social. Como é que os senhores têm enfrentado essa diferença de patamar entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres? Muito obrigado, Marcelo. Em primeiro lugar, permita-me apresentar o nosso país. Nós temos 287 milhões de habitantes. Nós ocupamos quase 5,5 milhões de quilômetros quadrados, mas 60% desse território é mar. E desses 40% de terra firme, cerca de 35% estão divididos em 17 mil ilhas. Então, atualmente, nossa taxa de pobreza é de 9%. Um número até bom, mas ainda enfrentamos muita desigualdade. As pessoas que vivem nas cidades geralmente têm melhores condições financeiras, melhor acesso à educação e à saúde em comparação com quem vive nas áreas rurais. Mas, neste momento, nosso governo está tentando aumentar o crescimento econômico para 8%. Hoje está em algo em torno de 5%, então nós esperamos que, ao colocar as pessoas em primeiro lugar, os índices de desigualdade possam diminuir. A Indonésia tem características semelhantes ao Brasil quando se fala do clima e da composição natural. Vocês têm muitas florestas preservadas, florestas tropicais. Essa questão da economia verde, do desenvolvimento sustentável, é um ponto importante na Indonésia? A Indonésia é muitas vezes chamada de a terra do mundo, porque temos uma grande área de floresta tropical. E percebemos que na situação atual, as mudanças climáticas estão se tornando cada vez mais perigosas. As enchentes, muitas chuvas intensas, tempestades e tudo mais. Por isso, acreditamos que vivemos em um só planeta. Então, precisamos lutar juntos para encontrar uma solução melhor para as mudanças climáticas. E como eu represento a Câmara dos Deputados, nós temos um projeto de lei para reduzir as emissões de carbono. Nós estamos incentivando o governo, a sociedade e as iniciativas privadas a propor atividades ambientalmente sustentáveis. E esperamos que nos próximos 10 anos, nossa pegada de carbono seja reduzida. O senhor está falando das questões climáticas, né? A mudança que vem acontecendo recentemente. No Brasil, às vezes nós temos uma divisão. Há parlamentares que acreditam que o ser humano está prejudicando o meio ambiente, está provocando transformações, e há parlamentares que dizem que não, que o ser humano não tem capacidade para alterar o clima, para alterar as questões naturais, e que isso são apenas ciclos, são apenas fases. Na Indonésia, essa discussão existe ou os parlamentares estão unidos nessa questão climática? A maior parte da sociedade indonésia considera as mudanças climáticas
como um problema da humanidade. Nós, seres humanos, tendemos a causar danos ao planeta, ao meio ambiente. E com essa percepção, é mais fácil para nós, seja o governo, parlamento ou sociedade, trabalharmos juntos para enfrentar o problema climático. Nós sabemos que não podemos resolver isso sozinhos. Não basta agir como um país isolado. Também precisamos cooperar com outros países. E estamos felizes por estar aqui no Fórum Parlamentar do BRICS. Porque, neste fórum, discutimos como colaborar para encontrar uma solução melhor para as mudanças climáticas. E isso é uma excelente notícia para nós, pois nos permite falar sobre a nossa sociedade na Indonésia. Durante o programa, eu vou apresentar várias questões mostrando que a Indonésia se parece muito com o Brasil em várias questões, né? E uma delas é o turismo. Os senhores têm praias maravilhosas, né? E têm experimentado um crescimento do turismo, mas também ainda parece que o potencial não está esgotado. Os senhores têm condição de continuar crescendo neste segmento. E gostaria de saber como é que os senhores têm lidado com essa questão e gostaria de saber também para os brasileiros que simpatizam muito com a Indonésia, para ir para lá precisa de visto, é mais fácil? Como é que está essa parceria de turismo? Me permita responder a última pergunta. Eu mesmo vim ao Brasil sem visto. Mas, neste momento, os brasileiros precisam solicitar um visto, e é um processo muito simples. Mas eu acredito que devemos discutir isso em nosso Ministério das Relações Exteriores, já que o governo brasileiro adotou um regime de isenção de visto. Acho que a Indonésia também deveria seguir este exemplo, concedendo aos brasileiros a mesma isenção. Vou discutir isso com o nosso governo mais adiante. Para responder à primeira pergunta, eu concordo que é uma tendência crescente que o turismo, o intercâmbio cultural e o intercâmbio entre povos estejam ganhando protagonismo após a Covid-19. Eu mesmo aproveitei uma noite maravilhosa ontem, quando fizemos um passeio de barco no lago, próximo à cidade. É um lago muito bonito, muito limpo. E também nós vimos um animal local. Era grande, vermelho, e eu fiquei surpreso. Uau! Olha o tamanho daquilo. Então, eu acho que entre a Indonésia e o Brasil, deveríamos fazer mais colaborações para facilitar que as pessoas visitem um ao outro, que possam transitar entre a Indonésia e o Brasil. A Indonésia e o Brasil têm experimentado um comércio multilateral bem ativo, mas, novamente, eu acho que ainda há espaço para mais questões, principalmente ligadas ao agronegócio. Como é que tem, na visão do senhor, como é que está essa parceria de amizade e de comércio entre o Brasil e a Indonésia? Sim, com certeza. Considerando que a Indonésia passou a integrar o bloco e que o Brasil é um dos fundadores do BRICS, em relação ao nosso vínculo econômico e comercial, tenho certeza de que cresceu muito nos últimos anos. Os dados de 2024 mostram um aumento de 9,4% no nosso comércio bilateral. Enfim, a Indonésia precisa comer uma boa carne bovina. Como precisamos de muita carne na Indonésia, sempre precisamos importar carne bovina. E vocês têm muitos recursos aqui. Tem também muitos produtos agrícolas. Então, eu acho que, após este fórum, muitas delegações vão dialogar entre si e traçar os melhores cenários possíveis para que a relação comercial e econômica entre a Indonésia e Brasil se torne muito melhor daqui para frente. A Indonésia, se não me falha a memória, foi o último integrante, o último país a integrar os BRICS. Isso aconteceu
este ano. E como um novo membro, quais as principais demandas que os senhores estão trazendo para esse 11º Fórum Parlamentar dos BRICS? Sim, vir ao Brasil foi nosso primeiro engajamento com o grupo do BRICS, neste fórum parlamentar. Então, acredito que é realmente ótimo estar aqui. Pelo menos há 3 prioridades que trazemos para esta conferência. A primeira é aumentar o multilateralismo. Precisamos, de fato, de colaboração entre todos os países. Desde que nos tornamos membros da aliança, também estamos nos movimentando para ingressar à OECD. Para nós, ser membro do BRICS, da OECD e de outras instituições globais que trazem bem-estar, trazem felicidade para o nosso povo, e isso é ótimo. É uma boa ideia. A segunda prioridade é a expansão da nossa economia. Sabe, quando o crescimento econômico vai bem, o povo fica mais feliz. E isso vale não só para a Indonésia, mas para todas as partes do mundo. E, por fim, precisamos de colaboração para combater a pobreza, combater as mudanças climáticas e enfrentar as tarifas que os Estados Unidos já impuseram a muitos países. Quero agradecer imensamente ao senhor pela entrevista. Nosso programa está chegando ao final. Desejo muita sorte aí nessas reuniões bilaterais com o Brasil, para que o comércio entre as nossas nações possa florescer cada vez mais. E sorte também para as tratativas com os demais países. Foi uma honra. Muito obrigado por ter vindo. Eu conversei com o deputado Dr. Mardani Alisera, da Indonésia, sobre as negociações do país dele com o Brasil neste 11º Fórum Parlamentar do BRICS. Eu sou Marcelo Westphalen e te agradeço pela companhia. Nós nos encontramos na próxima edição do BRICS Entrevista.